Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Hoje a gente está em mais um vídeo da série Aprendi Com e hoje a gente vai falar sobre Estevão. Gente, pega a sua Bíblia para a gente acompanhar aqui as histórias e eu vou falar com vocês as coisas que eu aprendi com Estevão. Só para recapitular vocês, a história de Estevão a gente consegue ver em Atos, do capítulo 6 até o versículo 7, até o capítulo 7, na verdade. Enfim, vamos lá. Gente, Estevão, ele é muito conhecido. Se você não conhece, Estevão ele foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro cristão a literalmente morrer por Cristo. E tudo começou com... O alarme tá tocando aqui, gente, peraí. Tudo começou com serviço. Estevão, ele foi chamado para servir. Você vai conseguir ver isso no capítulo 6. Ele foi chamado ao diaconato. O que acontece? Naquela época, os discípulos eles estavam muito preocupados em propagar o evangelho. Super certo, né? Em falar de Cristo, em pregar, espalhar o evangelho, pregar para toda criatura. E eles estavam deixando a parte de cuidar dos órfãos e das viúvas. E isso também era um mandamento, isso também era algo que eles precisavam fazer. Então, eles tiveram a ideia de que de chamar pessoas cheias do Espírito Santo, aqui vai falar, ó, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais eles constituiriam para fazer esse serviço. E quem que apareceu? Estevão. Estevão ele apareceu disposto a servir. Gente, só que já nesse primeiro nesse versículo, já me pega uma coisa aqui, que fala que eles iam escolher pessoas cheias do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, como é que eles sabiam que Estevão estava cheio do Espírito Santo? A gente consegue ver pelos frutos do Espírito, óbvio, pelo comportamento dele, como ele agia. E outra coisa, eles conseguiram perceber que Estevão era cheio do Espírito Santo porque eles também eram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito que testificava neles também testificava em Estevão, entendeu? Enfim, gente, eu tô dando um resumo aqui da história. E aí, Estevão, ele vai servir. Só que como uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não fica limitada só a uma coisa. Enquanto ele servia, ele falava de Deus. Eu creio que ele falava de Deus, ele dava testemunho. E a palavra de Deus vai dizer que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele não estava limitado só a servir, só a dar cesta básica, só a ajudar. Não, ele também, cheio do Espírito Santo, ele fazia prodígios, ele fazia sinais e maravilhas. Olha que coisa grande. Então a gente não tem que estar limitado só a fazer uma coisa. Mas a gente tem que usar tudo que a gente tem, tudo que Deus nos deu, para glorificar, para honrar o nome do Senhor. E diante dessa situação, quando a gente se posiciona cheio do Espírito Santo, é claro que o inimigo ele vai se levantar. E quando eu falo inimigo, eu falo inimigo das nossas almas. Não foi diferente com Estevão. Eles queriam a todo custo parar Estevão, calar Estevão. E eles ficavam procurando um motivo, uma falha em Estevão, para eles pudessem acusar Estevão, para que ele pudesse se calar. Só que eles não encontraram nada. Então o que eles fizeram? Levantaram falsos testemunhos contra Estevão. Falavam que ele estava blasfemando. E Estevão, em sua defesa, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, a falar de Cristo. Gente, vocês conseguem ver no capítulo 7, é um capítulo até maior. E a defesa dele é muito grande, porque ele prega muito. E quando ele vai fazer a sua defesa, fica claro que Estevão era alguém que tinha constância com Deus. Porque as coisas que ele fala é de alguém que tem conhecimento da palavra do Senhor. Então ele ganhou tempo aprendendo sobre a palavra do Senhor, ele ganhou tempo na presença do Senhor. Então, uma coisa que eu aprendo com Estevão é a importância da constância. E o quão cheio do Espírito Santo me faz ser corajoso. Porque diante dessas falsas acusações, Estevão não se calou, mas ele se manteve firme na fé. E, irmãos, e como é que eu falo? A sentença para quem blasfemava era morte por apredejamento. E para a gente conseguir matar alguém a pedrada tem que ser algo muito forte.
Sabe? Imagine o tanto de pessoas ali tampando aquelas pedras em Estevão. E Estevão manteve os olhos fixos no Senhor. Diante daquela dor, daquele sofrimento. E olhando para ver, Estevão ele não fez nada de errado, né, aos nossos olhos cristãos, muito pelo contrário. Então, essa história quebra aquela ideia de que se a gente servir a Cristo, tudo vai dar certo, vai ser tudo fácil, vai ser tudo melhor. Não. Servir a Cristo, estar cheio do Espírito Santo, não nos garante que não seremos apedrejados. Talvez a gente não seja apedrejado como Estevão, mas a gente seja perseguido, a gente também tenha que enfrentar as pessoas falando falsos testemunhos de nós, a gente tem que enfrentar difamação, zoação, entendeu? São outros tipos de pedradas. E aí, cara, Estevão ele tá no meio daquela situação toda e as pessoas estão tacando pedra nele por ele falar a verdade, por ele falar da sua fé. E aqui a palavra fala em Atos 7,55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Ou seja, no maior momento de dor da vida dele, ele estava com os olhos fixos no Senhor. Que lição, que lição. E, irmãos, vocês leiam a história direitinho lá, eu creio que Deus vai falar muito ao coração de vocês, mas depois disso, começou a dispensação dos cristãos, porque os cristãos falaram que, gente, Estevão era alguém cheio do Espírito Santo, e ele foi apedrejado, levantaram os testemunhos dele, e aí a igreja se dissipou. E tudo faz parte do plano do Senhor. E eles se dissiparem também que foi plano do Senhor, porque assim eles conseguiram levar a palavra do Senhor a outros lugares. E, enfim, o que eu aprendi com esse tema? Vou falar com vocês, vou listar agora. Primeiro, coragem. Coragem, porque a gente precisa de coragem para se posicionar, para pregar, para falar do nome do Senhor e se manter firme diante dos levantes, diante das lutas que vão vir sobre nós. Nós precisamos de coragem para nos mantermos firmes ao Senhor. Segundo, perseverança. Porque diante daquele levante, daquelas falsas testemunhas que se levantaram para tentar calar, para tentar parar Estevão, ele se manteve perseverante e ele continuou a falar de Cristo, a viver Cristo, como é que eu posso dizer? A exalar a presença do Senhor. Terceira coisa, independente da situação, mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Mantenha os seus olhos fixos na glória do Senhor. Não é fácil, mas é gratificante, sabe? Você tá passando por uma situação difícil e você olhar pro céu e você falar, apesar da minha dor, apesar das pedradas, Cristo continua sendo meu Senhor, Cristo continua sendo a minha esperança, a minha salvação. Tá doendo agora, mas eu sei que daqui a pouco, daqui a um tempo, eu estarei na glória junto com Ele. E, e isso é o suficiente. A presença do Senhor é suficiente. É, outra coisa que eu não listei aqui, mas perdão radical. Gente, olha a vida de Estevão. Ele era alguém que vivia para Cristo. Ele dava muito testemunho, era cheio do Espírito Santo, tinha uma boa reputação, e tinha conhecimento da palavra. E mesmo assim, ele foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, irmãos, as últimas palavras dele são pedindo para que o Senhor não imputasse aquele pecado sobre aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Gente, que nível, que nível, que nível, que fonte. Perdoar não é uma coisa assim tão fácil, né? E ele estava perdoando as pessoas que estavam matando ele, que estavam ferindo ele estava orando para as pessoas que estavam machucando ele. E ele não precisou de tempo para fazer essa oração. Isso aconteceu na hora, gente. Tem um fruto maior, tem um fruto maior do Espírito Santo do que esse? Meu Deus do céu. Então, gente, perdão, com certeza é uma das coisas que eu aprendi com Estevão. E outra, mas não menos importante, a que desencadeou tudo isso foi serviço. A história de Estevão começa com serviço. E às vezes muitas pessoas ficam naquela, meu Deus, mas eu não sei como assim servir, o que eu preciso fazer, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual que é o meu propósito.
Eu não sei se Deus quer que eu seja diácono, eu não sei se Deus quer que eu seja missionária, e fica nessa confusão. Gente, eu vou te dar aqui duas dicas de como você descobre qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, qual que é o seu chamado, o que Deus está te chamando para fazer. A primeira coisa que Deus está te chamando para fazer é amar Ele sobre todas as coisas. A segunda coisa é amar o próximo como a ti mesmo. Você cumprindo esses dois mandamentos, o seu propósito, ele vai se revelar no caminho. Então, tenha firme isso com você e sirva. Sirva quem? O seu próximo, sirva a sua igreja, sirva a pessoa que está no ônibus, sirva a pessoa que está no seu trabalho. E como que eu faço isso? Ah, você pode servir levando uma água. Ah, você pode servir escutando. Ah, você pode servir dando um conselho. Ah, você pode servir incentivando a pessoa. Ah, você pode servir orando. Você pode servir fazendo companhia, sabe? Peça ajuda ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que o Espírito Santo ele tenha falado ao seu coração. E se você sentiu de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comenta aqui o que você aprendeu com o Estevam. E até o próximo vídeo.